Tensões geopolíticas ao redor do mundo estão levando os mercados à loucura. A gente teve uma semana bastante conturbada e agora na última madrugada, né, de quinta para sexta-feira, véspera do halving, a gente viu aí Israel atacando o Irã e fazendo os mercados caírem depois de ter uma forte retomada. E nesse vídeo aqui eu vou te explicar um pouquinho, né, contextualizar caso você ainda não esteja muito por dentro do que aconteceu e falar, né, por que o mercado inicialmente caiu, depois teve uma forte retomada. Além do mais, a gente vai passar em algumas notícias aí para o Bitcoin, uma vez que provavelmente esse vai ser o último vídeo que vai sair aqui no canal antes do halving. O vídeo posterior a esse já deve acontecer assim que o halving rolar. Então vamos que logo depois da vinheta a gente tem muito papo aqui para trocar ideia. Galera, contextualizando, né, a gente viu muita volatilidade aí ao longo da madrugada e também do dia de hoje, né? Se você viu a análise de hoje de manhã, você sabe graficamente mais ou menos do cenário, quando o Bitcoin chegou até a perder a mínima desse último mês, né? Agora desse mês de abril que tá rolando, voltando ali próximo aos 59.500 dólares. E logo em seguida tendo uma retomada muito forte do mercado e nesse exato momento cotado aí próximo aos 64.200, né? Então foi uma alta aí de quase 5% depois de uma queda muito grande que aconteceu por questões geopolíticas. Então aqui para meio que resumir, né, a grande questão, a gente tá tendo um conflito lá na região da faixa de Gaza entre Israel e a Palestina. E aí, no meio de vários conflitos e problemas, aconteceu um bombardeio na Síria, no dia 1º de abril, no começo desse mês, cujo qual tanto a Síria quanto o Irã culparam Israel. E o grande problema é que esse bombardeio aconteceu numa embaixada iraniana, onde seis pessoas do Irã vieram a falecer, infelizmente, né, com esse bombardeio, e dois deles eram generais. Então, o Irã prometeu resposta nesse último sábado, agora, dia 13 de abril, a gente viu o Irã fazendo um ataque até ofensivo contra Israel e pelo volume, né, e segundo os especialistas e os analistas acreditam sobre a situação, é que foi um ataque realmente doloso. Ele foi um ataque feito com a intenção de causar danos, de machucar a Israel pelo Irã. Porém, infelizmente, né, a maior parte desses drones foram abatidos. É um ataque que ele aconteceu lançando vários drones, sabendo que a maior parte deles seriam abatidos, mas os poucos que não fossem abatidos poderiam atingir áreas aí muito complicadas. Felizmente, a maior parte deles foram de fato abatidos. Os poucos ali que conseguiram atingir alguma coisa foram áreas menos habitadas, né, ou até inabitadas, não tiveram grandes danos. Porém, o mundo inteiro, né, tá um pouco tenso com relação a essa situação, porque Israel prometeu uma resposta e Israel tem um poder bélico muito maior. Então, de um lado, a gente tem Israel, que não só é aliada dos Estados Unidos e de praticamente todo o Ocidente, aí do outro a gente tem o Irã, que está fazendo inclusive testes com bombas e também armas nucleares, indo contra Israel, cujo qual tem aliado, né? O Irã tem aliado na Rússia, eles são amigos da Rússia, da China, da Coreia do Norte. Então a gente já vê aí uma certa tensão no mundo. De cara, os Estados Unidos, né? Joe Biden já pediu para o Israel não responder aos ataques do Irã, porém não foi isso que aconteceu. Então, no momento que a gente teve notícias desses ataques vindo à tona, a gente viu muito caos no mercado, né? Os contratos futuros do S&P 500 chegaram a ter uma queda de quase 2%, que é algo realmente impressionante, é uma queda muito grande para a bolsa de valores. O Bitcoin também caiu bastante na hora, porém, ao averiguar, né, como que foi esse ataque e a proporção dele, a gente vê que não foi um ataque tão forte assim, na verdade, foi um ataque que era mais para ser uma resposta, né, um contra-ataque ao que o Irã fez contra Israel, do que um movimento ofensivo na guerra. Tem pessoas até que afirmam que os Estados Unidos estava ali apoiando esse ataque, né? Que inicialmente era contra, mas como foi um ataque mais suave, por assim dizer, acabou que não causou tantos danos, atingiu uma cidade lá no Irã, mas foi controlada a maior parte, né, desse ataque também
foi abatido, foi utilizado drones. Mas de qualquer forma, devido às proporções desse ataque, acabou que o mercado aceitou. Ele já estava esperando algo até bem pior, né? Então, um dos motivos pelo qual a gente teve uma alta logo após esse ataque, uma retomada de preço, é porque esse ataque não foi nas proporções que o mercado aguardava. Porém, várias pessoas aproveitaram aqui a oportunidade e compraram bastante Bitcoin. Inclusive, nos últimos dias, dados mostram que os holders de Bitcoin transferiram mais de $1 bilhão para carteiras de acumulação, que são as carteiras que têm mais de 10 Bitcoins e não venderam Bitcoins aí nos últimos anos, tá? Inclusive, esse é um novo recorde de saques, né, para endereços de acumulação em um único dia. Esse 1,7 bilhões aconteceu quando o Bitcoin caiu abaixo dos $63 mil, agora ao longo dessa semana, e foram enviados mais de 27.700 Bitcoins no período de 24 horas, entre os dias 16 e 17 de abril. Vale falar que o recorde anterior aconteceu quando foram enviados 25.500 Bitcoins no dia 23 de março, quando o Bitcoin também estava próximo aos $63 mil, agora desse ano, né? E a grande questão é que os dados dentro da blockchain do Bitcoin mostram que tem muita gente comprando, querendo comprar Bitcoin, acumulando próximo aos 63k, sugerindo aí que esses investidores, que geralmente têm carteiras de longo prazo, né, costumam fazer compras em locais muito mais seguros do que a maior parte dos investidores, estão confiantes de que a alta do Bitcoin vai se manter por mais tempo. Então, esses chamados endereços de acumulação são endereços que não têm nenhuma retirada, tem um saldo acima de 10 Bitcoins e também não pertence a minerador, não pertence à corretora e também teve alguma movimentação nos últimos 7 anos para excluir também os endereços da era Satoshi, né? E basicamente a gente está vendo que no meio do pânico as pessoas estão gostando de comprar. Faltam apenas algumas horas para o halving, né? Cerca de 6 horas. Agora o halving ele já mudou um pouquinho, que a gente teve um certo atraso em algumas minerações, em alguns blocos aí que foram minerados agora próximo às 3 horas da tarde. Mas o que tudo indica, né? O halving vai acontecer daqui a 37 blocos, aproximadamente às 10h25 da noite. A gente teve uma liquidação nas últimas 24 horas que particularmente nem foi tão expressiva assim, né, nos últimos dias. E também ao longo dessa semana a gente viu liquidações muito maiores, inclusive superando a ordem bilionária de dólares em liquidação. Então não foi algo tão expressivo assim. Outra coisa que a gente precisa falar é sobre os ETFs. A gente está totalizando agora 5 dias de saídas consecutivas. Vamos ver como vai fechar também o dia de hoje, né? Esse é um indicador que eu estou gostando bastante de ver, porque mostra aí o sentimento dos investidores do mercado tradicional. Então, o que a gente viu, por mais que tenha sido um saldo negativo, mais saques do que compras no ETF, a maior parte dos investidores ainda está meio otimista, né? A gente viu diminuição nas vendas do GBTC, da Grayscale. Continuou praticamente a mesma coisa na BlackRock, só que tiveram compras em outros ETFs. Então, as pessoas enxergaram essa queda como oportunidade. E também, né, passando aqui na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, seguiu um movimento bem parecido com o Bitcoin. A gente teve uma queda forte, inclusive batendo aqui as mínimas de muito tempo, né? Eu não sei quando que a gente teve que o S&P 500 caiu tanto assim, né? A última vez foi em fevereiro desse ano, quando ainda estava numa forte tendência de alta. Então a gente começou a corrigir aqui no semanal do S&P 500. A gente ainda está longe de regiões de suporte, né? Eu acho que o suporte mais próximo ainda é lá nos 4.800 pontos, que pode até ser que chegue. E o Bitcoin também acabou por acompanhar aí esse movimento. Teve uma recuperação, ao meu ver, até melhor que o próprio S&P 500, né? Deixa eu puxar aqui para o gráfico de curto prazo. A gente teve essa recuperação em V por volta aí da madrugada, meia-noite, 1h da manhã, foi quando tiveram as novidades do ataque. E aí o mercado ele começou a retomar, principalmente quando as pessoas viram, né, que a situação estava um pouco mais controlada do que a maior parte das pessoas achavam. E voltamos aqui para regiões de preço antes dessas tensões e possibilidades aí de ataque, né? Ainda depois do fundo lá que aconteceu com o Irã.
E o Bitcoin ele simplesmente veio, rompeu a mínima, né? Pegou aquele tanto de stop e subiu. É por isso que você precisa saber os locais aí de estar posicionando o stop, né? Eu achei a região aqui abaixo do 59 um lugar até conservador para estar com stop, que é onde eu estou com stop nas minhas operações nesse exato momento. E ainda assim, galera, a gente teve essa questão que ainda vale a pena estar discutindo e com certeza novidades da guerra vão estar impactando no preço. Eu acredito que se a gente tiver mais notícias de guerra, de invasão, às vezes o Irã resolve responder a esse ataque, esse contra-ataque de Israel, pode ser que a gente perca novamente esse fundo e a cada queda e retomada, o mercado ele volta cada vez mais fraco, né, com menos volume. Então, certamente, se continuar nesse clima meio tenso, eu acho que a tendência é queda, até mesmo porque o S&P 500 está mais bearish que o Bitcoin, né? O S&P 500 teve a retomada, mas em compensação, né, ainda está numa certa tendência de baixa. Já o Bitcoin retomou e se mantém ali acima dos 64 mil dólares. A gente vê aqui que é um gráfico diferente, né? Olha só, na retomada e o Bitcoin continua firme e forte aqui em cima. E no mais, né, galera, cuidado com o halving, tá? Em 2020 eu lembro do halving, eu acho que eu não estava tão ligado no mercado assim, né? Eu estava iniciando essa parte de análise gráfica, eu acompanhei o halving de 2017 de forma passiva, né? Fui entrar ali no mercado, o halving tinha acabado de acontecer, então tava toda aquela euforia, Bitcoin subindo, máxima histórica, aí veio 2018, 19, eu vi que era o halving e tal. 2020, ok, né? Eu já estava investindo no mercado cripto, mas a ponto de estar acompanhando a blockchain, acompanhando os gráficos, a gente vai estar vendo exatamente como funciona agora. Mas pelo histórico, a gente consegue ver que o dia do halving é um dia mais volátil, tá? Aconteceu aí do Bitcoin cair 8%, depois subir 12%. Justamente por conta das pessoas, os especuladores aí de curto prazo, operando em cima de um evento que a gente sabe, eu já passei várias vezes aqui no canal, cujo qual as consequências elas não vêm de forma instantânea. Então, cara, usa stop, toma muito cuidado com volatilidade, gerencia os seus riscos e, mais uma vez, né, todas as operações que eu faço, eu comento em primeira mão lá no nosso escritório de investimentos, que é uma comunidade que eu tenho aí unicamente com os nossos alunos, né? Quem é meu aluno tá lá no escritório de investimentos profissional participando, a gente passa em análises, passa em notícias importantes, eu faço lives exclusivas, tudo isso tá lá disponível em primeira mão e se você quiser participar, é só você adquirir qualquer um dos meus 3 produtos, o Desafio Crypto Pocket, Trader de Sucesso ou Carteira Exponencial. Cada um desses aqui tem o seu respectivo objetivo e se você quiser saber mais é só escanear esse QR Code que está aparecendo aqui embaixo ou então clicar no primeiro link da descrição desse vídeo, certo? E pessoal, não se esqueçam, né, dos nossos apoiadores aqui do canal, a corretora BingX, que é a corretora que eu utilizo aí para estar fazendo as minhas operações, não exige KYC nem reporta nada para a Receita Federal. Além do mais, tem a Token.com, a rede social das criptomoedas. Todos os links estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. Então eu vou ficando por aqui, tenha um excelente dia, um ótimo halving e um ótimo final de semana. Valeu, galera! Falou!